Como você lida com os recomeços? Será que muitas vezes eles parecem muito difíceis ou eles são estimulantes? O que significa, na verdade, recomeçar algo? Hoje, no primeiro vídeo de 2022, a gente vai falar de recomeços, mas investigando mais a fundo, indo além daquela nossa ideia racional sobre projetos que muitas vezes a gente se coloca de forma muito controladora e que a gente às vezes até encontra alguns resultados, mas que não necessariamente significa que eles vão nos suprir, nos fazer felizes de fato. Então vamos investigar essa questão a partir de um ponto fundamental, que é o de ciclos. A vida é feita de ciclos. Então, a gente está iniciando 2022, significa que 2021 cumpriu o seu ciclo. E na vida é assim, tudo possui ciclos. E a conclusão de um ciclo implica no início de novos ciclos. E aí é que tá. Muitas vezes a gente fala que quer mudar, mas a gente está agindo da mesma forma. Então, de nada adianta a gente fazer promessas de início de ano, né, quando na verdade elas ficam só ali na palavra, ficam só num papel. Né? Mas mais importante do que isso é a gente perceber o que de fato faz sentido para nós. Antes de falar, né, em metas, eu não gosto muito de trazer essa proposta de colocar metas no papel. Se você gosta de fazer isso, tudo bem, pode fazer. Cada pessoa é diferente da outra. Mas a minha proposta aqui é que a gente não se fixe apenas nesse campo racional, tá? Para que a gente possa entender essa dinâmica dos ciclos da nossa vida. Isso é o mais importante de tudo. Por quê? Por exemplo, eu gosto de dizer que quando para uma pessoa a segunda-feira é um grande problema na sua vida, significa que é preciso ou de repente vale a pena rever coisas na sua vida, sabe? Porque a segunda-feira é esse recomeço da semana, né? Então, se esse recomeço da semana não é motivo de alegria, significa que algo está muito errado. Né? E por que é que isso poderia acontecer? Porque a gente vive numa sociedade, por exemplo, em que o trabalho é colocado como um peso, um fardo, um grande problema. Mas é aí que está. Imagina que o seu corpo trabalha 24 horas por dia. Ah, Adriano, mas quando eu vou dormir, ele descansa. É verdade, o corpo descansa quando a gente vai dormir, mas ele continua trabalhando. Ele muda o ritmo do trabalho. E é aí que a gente pode entender que, por exemplo, né, muitas pessoas pensam, a meditação, por exemplo, é um momento de relaxamento. Não, a meditação não é um momento de relaxamento. A meditação é um momento em que a gente muda esse ritmo também de trabalho da própria mente. Olha só que interessante, o trabalho está sempre presente, tá? A questão é em que energia ele está acontecendo. E é isso que a gente pode ter mais clareza para entender como funcionam esses ciclos da nossa vida. Porque olha só, a gente tem aí as 4 estações do ano, não é? São ciclos. A gente tem as fases da lua, são ciclos. A gente tem os 12 meses do ano, né? São ciclos. Perceba o quanto os ciclos são naturais. Eles fazem parte. Não é uma questão de, mas eu não quero finalizar um ciclo, né? Sei lá, um ciclo profissional. Eu sei que eu já não estou mais feliz naquela empresa, mas eu não consigo finalizar aquele ciclo. Percebe que isso é antinatural? Né? É isso que aqui a gente vai investigar. Ou um casamento que já não tem mais para onde ir, mas eu não consigo finalizar. Olha só, né? A gente tá no início do ano aí. O ano anterior, 2021, terminou, entende? Chegou ali o momento dele porque ele tinha esse prazo, né? Então é isso que a gente pode cada vez mais perceber, que para que a gente possa falar em recomeço, antes de mais nada, é fundamental a gente ter essa clareza do que significa as conclusões. Né? A conclusão de um ciclo é fundamental para que a gente possa de fato falar em recomeço. Por quê? A gente muitas vezes deixa pendências, a gente não conclui as coisas. E quando não há as conclusões necessárias, o recomeço ele parece muito mais difícil, ele se torna muito mais pesado. E essa é a proposta, que a gente possa ser cada vez mais verdadeiro com aquilo que a gente se propõe a viver.
Então, encerrar esses ciclos de forma verdadeira, deixando as coisas mais resolvidas, é sempre muito melhor para o recomeço. Ah, Adriano, mas eu não estou conseguindo. Tudo bem. Tudo bem, você pode, é possível, né, que você ainda carregue um pouquinho de um ciclo anterior para iniciar o recomeço, né, de um novo ciclo, ou, na verdade o início de um novo ciclo. Ok, é possível que haja esse momento de intersecção, mas é aí que a gente pode ficar atento para perceber se às vezes isso não é uma fuga, se às vezes a gente não está querendo resolver aquela situação pendente, então fica arrastando ela. Então, para que a gente possa trazer esse ânimo para o recomeço, é fundamental que a gente tenha clareza do que é que faz sentido para a gente. E para isso eu gosto de trazer sempre uma visão mais de conexão com a nossa essência e não racional. Porque no racional a gente pega, coloca metas que muitas vezes não fazem de fato sentido pra gente, que são reproduções daquilo que a sociedade fala, que você liga a televisão e vê, são modelos de felicidade que nos vendem, sabe? Mas não é aquilo que de fato toca o nosso coração. E aí que tá, cada um é cada um. Então pode ser que o seu coração seja tocado por algo que para outra pessoa não toque. Então, por isso é tão importante que a gente vá exercitando essa escuta interior, que a gente cada vez mais aprenda a entender o que o nosso coração está falando. E quando eu falo aqui em coração, vamos sempre tirar aquela visão romantizada de que o coração é bobinho e que o coração só fala de questões amorosas, românticas. Não, aqui a gente está falando do coração dentro de uma percepção muito mais da intuição, de uma sabedoria que vem da intuição. E é isso que pode ser tão importante para que a gente encontre caminhos de vida que realmente nos tragam verdadeira satisfação. Porque senão a gente fica buscando prazeres que não são tão profundos. Eu fiz recentemente um vídeo, vou até deixar aqui, em que eu falo sobre os prazeres que nos movem. Tá? Eu recomendo que você assista porque às vezes a gente está sendo movido pela busca por prazeres e nem faz ideia, sabe? E é aí que a gente sofre. Então, quanto mais a gente vai ampliando a nossa capacidade de percepção sobre o que de fato faz sentido para nós, mais a gente vai encontrando esse prazer genuíno, que eu falo inclusive nesse vídeo. Então, para isso, começar o ano é um exercício, né? É um exercício em que a gente pode olhar um pouquinho para trás, mas sem se prender nas experiências do passado. Esse é o maior desafio de todos, tá? Que a gente possa sempre ter uma clareza de que, assim, nem o passado, nem o futuro são de fato a fonte do equilíbrio e da felicidade, mas sim o momento presente, tá? Quando a gente fica projetando muito o futuro, cuidado, tá? Cuidado, porque aí a frustração pode chegar, a ansiedade pode ser alimentada e a gente pode viver aí uma realidade que nunca se manifeste de fato, tá? Quando a gente se fixa no passado é muito comum. É muito comum, porque o passado, ele traz a nossa história de vida. E o nosso ego adora a nossa historinha, sabe? É como se fosse uma criança apegada, né, a um brinquedo e que não quer emprestar para os amiguinhos, entendeu? Sabe? O ego, ele tem essa característica muito forte de se apegar a essa história. Como você se enxerga a partir dessa história, né? O ego se enxerga a partir da sua própria história. E essa história, ela pode ser muito ruim, né, quando a gente se apega a ela, porque ela é só uma possibilidade, entendeu? Ela se refere a algo que foi vivido, mas ela pode não abrir espaço para novas possibilidades a serem vividas. É como se a vida só pudesse seguir aquele ritmo do que já foi experienciado. E se a gente for ver bem, as crianças, elas não têm tanta história, né? Então elas são mais livres. Elas têm uma abertura maior para explorar o novo, a descoberta. Olha os adolescentes ali no auge dos seus
15, 16, aí vai já um pouquinho mais, ficando mais adultos, não tem uma coisa de desbravar o mundo, né? Porque tem menos história, então tem mais abertura, e muitas vezes eles olham as pessoas mais velhas como se não soubessem fazer boas escolhas, né? Isso tem a ver com o seu olhar ainda um pouco novo, né? Mas pode ter um julgamento nisso também, né? Pode ter essa rebeldia ali, uma fase que tem essa expressão possível de rebeldia e tal, mas a gente pode também entender o quanto a gente vai ficando mais velho e a gente pode tender também a ir cada vez mais se identificando com essa nossa história e perde esse frescor da juventude. Então, nem 8 nem 80, como que a gente encontra o ponto de equilíbrio, sabe, para manter essa vivacidade da juventude, né, entendendo que as experiências vividas são fontes de aprendizado. Isso é o que mais importa, sabe? E que a gente pode, inclusive, também aprender sem precisar passar por dores, mas observando até mesmo a experiência dos outros, sejam elas de dor ou não, ou de amor, né? E é aí que a gente vai se fortalecendo para esses nossos recomeços. Por quê? O recomeço é um novo começo. Então, quanto mais a gente está aberto ao novo, mais as coisas podem fluir com naturalidade. E é por isso que a gente pode contar com a ajuda de outras pessoas nesse caminho, né? E por quê? A gente vai criando um movimento de troca, né? Por exemplo, se você quiser me ajudar agora, você pode deixar uma curtida aqui nesse vídeo, entendeu? Eu estou aqui disponibilizando essa informação para que a gente possa trocar, então a gente vai se retroalimentando, sabe? Se você me deixar um comentário aqui nesse vídeo, por exemplo, eu vou entender melhor se isso está fazendo sentido para você ou não, e aí a gente pode ter mais informações aqui, né, direcionadas para que eu possa te ajudar ainda mais. Então, olha só o quanto a gente pode ir aprendendo, né, a partir das trocas, a partir dos relacionamentos, né? E aí a gente pode perceber que o recomeço faz parte, porque tudo na vida é feito de ciclos, né? Tudo é feito de ciclos. Então, quanto mais a gente se fortalece na percepção daquilo que faz sentido pra gente, mais a gente vai fundo e pode colher resultados ainda mais poderosos, que realmente fazem com que o nosso coração cante, que faça realmente sentido para nós. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveite agora e deixe também um comentário aqui com sugestões de vídeos para as próximas edições aqui. Gratidão!